O Senhor havia criado tudo perfeito. A criação manifestava de forma perfeita a glória do Criador. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para governar o mundo para ele. Adão desfrutava de um estado de realeza, pois governava a criação para Deus. Adão exercia o ofício de profeta, pois recebeu de Deus as ordens e transmitia para a criação e para Eva. Adão também detinha o ofício de sacerdote, porque representava a criação diante do Senhor. Em Gênesis 3,15, Deus amaldiçoa a serpente por ter sido usada por Satanás. O rastejar deste animal simbolizava a derrota decretada do diabo. Temos aqui o primeiro relato da redenção. Pela primeira vez surge a ideia do Evangelho. A palavra salvação, do grego soteria, tem um significado bastante amplo. Fala de cura, remédio, recuperação, redenção. No sentido espiritual, significa libertação sobre o poder do pecado mediante a fé em Jesus Cristo. O homem, ao pecar, perde o status real, Deus não. Após a queda do homem, Deus continua sendo soberano, mas não rejeita o homem caído. Deus procura o homem prostituído. Deus provoca a confissão. Deus revela o seu amor pelo ofensor, pelo culpado. O termo graça é a palavra usada para essa dimensão de amor redentor. Paulo disse em Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus revela então a sua justiça, a punição para o diabo, maldição destruidora por induzir o homem ao pecado, para a mulher dores, para o homem o suor, para a natureza distorções. O homem foi protagonista de uma queda colossal. Queriam a divindade, ser como Deus. Desprezaram o posto de vice-regentes. Todavia, a descendência do homem que fracassou, uma promessa: a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Deus promete um Salvador que venceria o diabo e a morte. Vemos Abel, Enoque, Noé. O que eles tinham em comum? Esperavam o Redentor de Gênesis 3,15. Eles andaram com Deus e alcançaram a salvação. Hebreus 12,2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quem era este Salvador? Como seria? Detalhes ou tempo de sua aparição? Nada foi dito. Em Gênesis 49,10, a Bíblia diz que ele era o descendente de Judá. Em 2 Samuel 7,12, Natã profetiza que ele seria o descendente de Davi. Em Deuteronômio 18,15, ele seria um profeta. No Salmo 110, versículo 4, seria sacerdote. Em Zacarias 9, versículo 9, seria rei. Isaías, o profeta que mais profetizou sobre o Messias, detalhou que ele seria um servo sofredor, que sofreria para redimir o seu povo. Jesus veio ao mundo, pregou as palavras eternas de salvação, curou as mais temíveis enfermidades, operou milagres, maravilhas e sinais. E para cumprir a profecia, foi pregado em uma cruz. A profecia de Gênesis 3,15 foi uma referência à crucificação de Jesus. Foi necessário que Jesus fosse crucificado, mas isto, comparado à ressurreição, foi apenas um ferimento no calcanhar. Um ferimento no calcanhar nunca tem as consequências de uma ferida na cabeça. No calcanhar é um ferimento, mas na cabeça um esmagar. Jesus, ao ressuscitar ao terceiro dia, derrotou a morte e o inferno. Garantiu a salvação e vida eterna a todos que confessassem a Jesus Cristo como o único Salvador. Salvos, temos autoridade para pisarmos o inimigo de nossas almas através do poder de Cristo. Em Romanos 16:20 diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés.